Apocalipse 12 é uma representação do remanescente em todas as eras. O Eterno simboliza seu povo por meio de uma mulher pura, uma virgem, que ela está ornamentada com astros naturais, como o sol, a lua e as estrelas. E é uma narração, na verdade, do povo fiel remanescente em todas as eras, por meio deste símbolo. E em contraste ao Apocalipse 12, encontramos o Apocalipse 17, que é o domínio mundial de Satanás em toda a história. Você verá nesse estudo que Satanás tem ambições para dominar o mundo e, portanto, estabelecer representantes de sua ideologia, representantes mundiais. Ao longo da história, o mundo foi marcado em sua trajetória por impérios e reis que estabeleceram seus domínios mundiais, até então onde era o mundo conhecido, e marcaram assim a trajetória do reinado de Satanás. O Apocalipse 17, verso 1 começa dizendo que veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O capítulo 17 começa apresentando um símbolo oposto à mulher pura e virgem de Apocalipse 12. Aqui nós vemos uma outra mulher que, como já sabemos, na profecia bíblica, mulher sempre representa igreja. Porém, esta não é uma igreja do Salvador, conforme está em 2 Coríntios 11, 2, uma virgem pura, ou Efésios 5, 23, a esposa do Salvador, mas é uma prostituta. E essa prostituta é descrita se assentando sobre muitas águas. O que águas representam na profecia? Logo no verso 15 vemos a interpretação desse símbolo, desse enigma. Está escrito: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Vocês estão compreendendo? Ou seja, a interpretação desse enigma da prostituta que se assenta sobre águas, simplesmente a Escritura está mostrando uma igreja corrupta, prostituída, que se assenta ou que se instalou no meio de muitos povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, nós temos aqui um lugar, uma localização geográfica apontada pela profecia como sendo um continente amplamente povoado. Nós estamos falando do Velho Mundo, Europa, o continente
mas cheio de nações, línguas variadas, povos e multidões. No verso 2 diz: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Meus queridos, as escrituras dizem que esta igreja prostituída se prostituiu, ou seja, ela cometeu adultério com a política, com o Estado. Aqui a escritura diz: com os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, com esta aliança impura, que não é sancionada pelo Criador, ela é ilícita. Ela não tem apenas um companheiro de cama, ela tem vários vários homens com que ela se prostitui, que ela permite que entre dentro do corpo dela coisas estranhas que não são do seu marido, Salvador. E então, como resultado dessa prostituição, ela verte de si um vinho. E esse vinho embriaga. E a Escritura diz que ele embriagou os que habitam na terra. Este vinho é por conclusão lógica, são doutrinas, ensinamentos, como diz o profeta Isaías, no capítulo 28, que as nações estão embriagadas, não com vinho alcoólico, mas com as falsas doutrinas, com as falsas visões desse movimento religioso. E no verso 3 diz: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora nós chegamos no cerne dessa profecia. O verso 4 diz que esta mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Observe que agora nós temos características mais detalhadas. Esta mulher está vestida de púrpura e escarlata. É uma igreja que na sua indumentária apresenta púrpura e escarlata. Púrpura sempre representa nas escrituras como realeza, essa cor roxa que você está vendo. O roxo sempre foi um adereço usado por reis. A nobreza, as cortes dos reinos da terra sempre utilizam púrpura como uma denotação de realeza, de nobreza. Ou seja, essa igreja ostenta uma monarquia, uma realeza. Muito bem. Que igreja na terra é um reino também. Vamos já chegando nessa característica. Mas ela ainda apresenta outra cor muito interessante, que é o escarlate. Escarlate, que é uma cor vermelha, sempre mais caracterizada pelo sangue. Não obstante, nós vemos que essa igreja apresenta sangue sendo derramado. Mas nós vamos observar que esse sangue que é demonstrado nas suas características, ela não é seu próprio sangue. Esse sangue é de outros. Diga-se de passagem que esse sangue é dos santos. Nós vamos ver com mais propriedade a seguir. Bem, que instituição da terra apresenta púrpura e escarlata na sua indumentária? Que sistema religioso visivelmente se caracteriza, se destaca pelas indumentárias vermelhas dos cardeais, pelas indumentárias púrpuras dos bispos? Esta igreja está com um cálice na mão. Esse cálice é um cálice de ouro, e a Escritura disse que está cheio de abominações.
E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Ouro que denota as suas riquezas. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, que igreja ostenta o título de igreja mãe, que apresenta nas suas doutrinas e sacramentos mistérios? A mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas do Salvador. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O revelador João, discípulo amado, ele se maravilha, se espanta. Ele se espanta não tanto com a morte e com o sofrimento e derramamento de sangue que esta igreja está produzindo. Não. Ele se espanta porque esta igreja, afirmando ser a noiva de Cristo, afirmando ser a verdadeira igreja do Criador na terra, ela comete toda espécie de abominações, de prostituições, de assassinatos, toda a espécie de abominações na terra, embora professando-se a igreja, a noiva verdadeira do Salvador. No verso 5, o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, observem aqui que o anjo promete trazer o entendimento a João. E para os sinceros, de 2 símbolos principais demonstrados desde o início do capítulo 17. Mulher, nós já entendemos ser o sistema religioso, ser uma igreja, e a besta que a traz. Vamos já chegar aos detalhes, os pormenores dessa besta que a traz, onde inclusive é citado 7 cabeças, os 10 chifres, os 7 reis e a besta que sobe